Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos nos aprofundar um pouco no material da lição 3. O título já diz muito, né? O corpo e as consequências do pecado. Impactante mesmo. E a base para nossa reflexão está lá em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Forte, né? Muito forte. E a verdade prática que a lição 3 destaca é essa, né? O pecado afetou o ser humano. Assim, por completo. Mas, e isso é o mais importante, a redenção em Cristo pode restaurar tudo. Exatamente. O objetivo da lição é fazer a gente, primeiro, analisar a perfeição original e como o pecado trouxe todo esse sofrimento. E depois explicar que a gente continua responsável, né? Mesmo com as consequências da queda, as escolhas são nossas. Isso. E, por fim, refletir sobre as limitações físicas, as enfermidades, como uma realidade depois da queda, mas sem perder a esperança na glorificação. Para organizar isso, a lição 3 divide em 3 pontos principais, certo? Certo. O primeiro é da perfeição à morte. Como o homem foi criado perfeito, e aí o pecado introduziu a dor, o envelhecimento e a morte física. O segundo ponto é a responsabilidade humana. Quer dizer, mesmo com essa inclinação para o pecado, o livre-arbítrio continua. E as nossas próprias transgressões podem, assim, piorar o sofrimento. E o terceiro, do abatimento à glorificação. Encarar as doenças, as limitações, mas com os olhos firmes na esperança da redenção completa, na transformação do corpo. Acho que é um bom roteiro para a nossa conversa. Com certeza. E é interessante como a lição 3 já nos lembra que Gênesis mostra logo de cara os efeitos do pecado, né? A separação de Deus, a culpa ali em Adão e Eva. Sim, Gênesis 3. E logo depois, a morte física mesmo, com Abel em Gênesis 4. É rápido, é devastador. E o foco da nossa conversa, seguindo a lição 3, é justamente esse impacto na nossa parte material, no corpo. Começando então pela perfeição original. A lição 3 nos lembra do muito bom de Deus lá em Gênesis 1. Uma harmonia total. É difícil para nós hoje, né, imaginar como era essa plenitude. Assim como é difícil imaginar a glória que nos espera. 1 Coríntios 13, 1 João 3 falam disso. É algo além da nossa compreensão atual. E o que me impressiona na descrição da lição 3, baseada em Gênesis 3, é essa mudança radical. A entrada do pecado traz dor, perda de comunhão, um ambiente hostil. E o próprio corpo começa a degenerar, né? Até chegar na sentença do retorno ao pó. Exato. O envelhecimento vira o caminho natural pós-queda. Eclesiastes 12 descreve isso de forma tão poética e dura. Isso tem tudo a ver com um ponto bem atual que a lição 3 menciona. A tal da gerontofogia, o medo de envelhecer. Pois é, um contraste enorme com a Bíblia, que trata a velhice com naturalidade, até com honra, né? Levítico 19. Sim, é um chamado para a gente viver cada fase com autenticidade, com gratidão, sabendo que Deus está no controle de tudo. Eclesiastes 12, Provérbios 20. Reconectando isso com a responsabilidade. A lição 3 é clara. A queda inclinou a gente para o mal, Gênesis 6, Romanos 5, isso é inegável. Mas não apagou a imagem de Deus em nós. Nem o livre-arbítrio, Gênesis 9, Deuteronômio 30. A escolha continua. Continuamos responsáveis pelo corpo. Deus alertou Caim, né? O pecado jaz à porta. A ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4. E as nossas más escolhas, as obras da carne, que Paulo lista em Gálatas 5, elas intensificam o sofrimento. Lamentações 3, 1 Coríntios 6, realidade caída. Ninguém está imune. Isso é importante dizer. Nem os cristãos mais fiéis. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, lembra? 2 Timóteo 4. E o próprio Timóteo com seus problemas de estômago. Paulo até recomenda um pouco de vinho, 1 Timóteo 5. Sim, claro que Jesus tem todo o poder para curar. Isaías 53 aponta para isso. Mas a lição 3 nos chama para serenidade, para fé firme mesmo quando o sofrimento persiste. O exemplo de Jó é fundamental aqui, né? Jó 19.
Eu sei que o meu Redentor vive, mesmo no meio da dor inexplicável. Exatamente. A fé dele não dependia da circunstância. Isso nos leva a pensar no cansaço, no enfado que vem com a idade, que o Salmo 90 descreve. Essas limitações físicas, elas são para todos. Ricos, pobres, não importa. Tiago 1 fala disso. E a lição 3 sugere que perceber essa nossa fragilidade comum deveria nos levar à humildade, né? E a buscar uma comunhão mais real na igreja. Sem barreiras. Tiago 2, Atos 2. Então, resumindo, apesar de tudo isso, dor, doença, envelhecimento, a esperança cristã permanece firme. É isso que a lição 3 reforça. Com certeza. A redenção que Cristo conquistou é completa. Inclui o corpo. Romanos 8:23 é muito claro. Aguardamos essa transformação gloriosa do nosso corpo mortal num corpo glorificado, igual ao de Cristo ressuscitado. Filipenses 3, 1 Coríntios 15. Que promessa incrível! É a nossa grande esperança. Então, para fechar, a lição 3 nos confronta com as consequências duras do pecado no corpo. Isso é fato. Dor, doença, morte. Mas o centro de tudo é a obra de Cristo que garante essa restauração total no futuro. Um corpo glorificado sem mais sofrimento nenhum. Apocalipse 21. Fica então a reflexão, né? Como é que a certeza dessa transformação final afeta o jeito que a gente lida com as fraquezas, com as dores do nosso corpo hoje? Uma ótima pergunta para a gente levar conosco.